E o Lula vai pra cima do Trump. E o presidente Lula simplesmente macetou o filho do Bolsonaro. Essa foi a vez do Lula dar até aquela resposta pro governador de Minas Gerais que comeu banana com casca e tudo, mas devorando o Eduardo Bananinha sem dó. O presidente Lula foi claro que as articulações que o Bananinha vem fazendo nos Estados Unidos são nada mais do que uma lambeção de botas do Donald Trump e articulação contra a própria pátria. Maior falso patriota, talvez, que esse Brasil já tenha visto. Perceberam, gente? Lambe-botas. Terrorista. O presidente do Brasil resolveu pular com os dois pés. Não está aceitando essa historinha de brasileiro ir para os Estados Unidos, falar mal do país, tramar, trair o Brasil. Não está aceitando. E está falando pelos 4 cantos do Brasil, porque ele não está aceitando. Só que agora ele engrossou. Ele diz que essa atitude do Bananinha, que foi para lá, é uma atitude terrorista. Atos terrorista. E aí finaliza chamando de lambe-botas. Eu, se fosse você, bolsonarista, ficaria com vergonha de tudo isso. Galera, o presidente Lula soltou a voz e partiu pra cima do Eduardo Bananinha, filho do bufão Jair Messias Bolsonaro. O presidente Lula participou hoje pela manhã de uma longa coletiva de imprensa e ao ser questionado sobre qual postura o Brasil adotará em caso de sanções do governo Donald Trump contra o Supremo Tribunal Federal e contra o ministro Alexandre de Moraes, o presidente respondeu de forma categórica de que não há dúvida que se houver uma escalada do governo norte-americano contra as instituições brasileiras, que o Brasil não só defenderá o seu ministro, mas também a sua Suprema Corte. E disse que é inadmissível que um deputado brasileiro licencie-se do seu mandato para ir para os Estados Unidos lamber as botas do Donald Trump e ficar praticando todo esse terrorismo. Também chamou a atenção para a hipocrisia do Bolsonaro, uma vez que eles não criticam as urnas eletrônicas pelos votos que os filhos dele teve. Eu trouxe aqui o trecho da fala para vocês. Vou pedir que deixem um comentário para engajar, deixa a curtida, compartilhe esse vídeo se gosta do conteúdo que eu produzo desse enfrentamento contra os extremistas nazifascistas bolsonaristas. Qualquer apoio aqui nessa chave será muito bem-vindo. Agora fica com a fala épica do presidente Lula. Mas pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. O que é lamentável, é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Isso sim é de respeito ao Brasil. Isso sim é provocação. Esse cidadão pensava isso da Suprema Corte quando mentia a meu respeito? Será que pensava? Ele pensava, você conhece alguma fala dele, sabe, questionando a Suprema Corte? Não. O pai dele, quando nega a justiça eleitoral, não nega os votos que seu filho receberam, só nega o dele. Não nega o voto dos senadores que foram eleitos, só nega o dele. Exato. Então é preciso que haja no mínimo de bom senso. Se essa gente pensa que vai ganhar consciência da sociedade com mentira, é um ledo engano. Agora que tá ganhando, viu, presidente? Eu tenho dito publicamente, ou seja, nós temos consciência de que a verdade precisa vencer na sua disputa política. Para que a gente não esteja vendo acontecer o que está acontecendo nesse país, o que está acontecendo em outros países. A convivência democrática é a única coisa saudável para que a sociedade possa viver em paz. E isso exige que a gente respeite as decisões. Eu, muitas vezes, prejudicado na Suprema Corte, eu dizia, a gente não comenta a decisão da Suprema Corte. Tomou a decisão, eu só posso recorrer para Deus. Eu recorri para a ONU, ganhei, mas a Suprema Corte não aceitou. Vou fazer o quê? Eu não vou ficar brigando com a Suprema Corte. Então, se tem um juiz que não faz o que eu quero, sabe, esse cidadão foi indicado pelo presidente da República e indicado e referendado pelo Senado. E todos merecem respeito. Eu não quero saber se foi Dilma, se foi Bolsonaro, se foi Temer, se foi Sarney, se foi Fernando Henrique Cardoso, se foi Lula que indicou. Se ele indicou e passou nas instâncias que tem que passar, ele tem que ser respeitado. Exatamente, o presidente Lula está coberto de razão. É uma hipocrisia danada dessa gente, porque as mesmas urnas que eles reclamam foram as mesmas que elegeram Flávio Bolsonaro, que elegeram Dudu Bananinha, que elegeram o Carluxo, e daí tá tudo certo, eles não reclamam. Só porque o Bolsonaro não se elegeu, as urnas não prestam. Eu só discordo na parte que o presidente Lula acha que a verdade vai vencer a mentira, sem que essa verdade seja dita diariamente, 24 horas por dia. Presidente, para que a verdade consiga vencer a mentira, a verdade precisa ser muito dita, porque a mentira está sendo muito mais dita do que a verdade. E num país onde a mentira é muito mais dita que a verdade, possivelmente esse país será governado pela mentira. A gente não pode dar espaço para isso. Deixa nos comentários a sua opinião e se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. Lula lacrou, né? Lacrou, né? E vocês, ó, quietinhos. Su mandou.
Ontem Lula resolveu chamar para a dança, testar no salão ali para ver como se comporta um possível parceiro das eleições de 26. Chegou para Eduardo Bolsonaro e falou: vem aqui, vamos dançar, vamos ver como é que você se comporta no salão dos adultos. Vem. E agora tem o Lula para falar de interferência americana. Ele só é presidente porque a administração Biden interferiu nas eleições do Brasil, conforme confessou o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que pediu ajuda aos americanos do governo Biden enquanto ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Só uma correção aqui, tá? O que ocorreu foi que os Estados Unidos aprovaram uma lei ou alguma coisa lá no Senado de que eles não iriam interferir e iriam aceitar o resultado das eleições brasileiras. Foi isso. Essa foi a interferência americana. Foi garantir que eles iriam aceitar o resultado das urnas. Ponto. É essa interferência que Eduardo Bolsonaro está citando. A diferença é que eu estou aqui nos Estados Unidos para defender a liberdade do povo brasileiro. Enquanto que o Lula, ele só quer voltar à cena do crime para roubar os aposentados do INSS e também as estatais brasileiras. Terrorismo é o que o Lula faz, deixando o narcotráfico livre para destruir a vida das pessoas. Terrorismo é o que ele está fazendo agora com os pobres, que não conseguem nem comprar uma caixinha de ovo. Mas no ano que vem, ele vai ser aposentado da vida pública brasileira. E se Deus quiser, a gente vai ter um Bolsonaro de volta à presidência. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil, nós venceremos. Mostrou que é muito fraquinho, né? Teve a faca e o queijo na mão aqui pra poder contra-argumentar o que o Lula tava falando e falou bobagem, né? Talvez os seguidores de Bolsonaro aceitem Eduardo Bolsonaro, mas eu não sei se quem é detentor do poder realmente aceitará Bolsonaro. Mas ele foi chamado para dançar. Vamos ver como ele se comporta no salão com os adultos. Pensou América? É, bananinha. E quer que o papai seja presidente pra entregar o Brasil assim de bandeja. É isso, bananinha. O povo não consegue comprar uma caixa de ovo, só se é o seu povo. E para de pedir pix pra esse povo miserável que vocês fazem esse roubo absurdo usando essas pessoas. Para de pedir pix pra sustentar os luxos de você e da sua mulher. Vai criar vergonha. Você continua com a mesma ladainha, tá? Que teve fraude nas eleições. A fraude é a família de vocês que surgiu no Brasil. Isso sim é uma fraude. Tô cansada de vocês. Olha, mas assim, eu vou continuar a ter o maior prazer de continuar fazendo vídeos, porque uma coisa eu tenho certeza: o seu pai e ninguém da sua família vai ter o poder de ter uma presidência nas mãos. Nunca. Pode ter certeza. Bananinha é fraquinho mesmo. Não conseguiu rebater nenhuma das acusações do Lula. Ele não tem argumentos, ele não consegue, porque é a verdade. Esse mulambento aí que vai ser candidato a presidente, o representante da família Bolsonaro é esse daí? Seja bem-vindo. Ele tá falando que hoje o povo tá passando fome. Eu não tô vendo mais a fila do osso. A fila do osso acabou. Era no governo do teu pai. Teu pai que cortou o Bolsa Família na hora que as pessoas mais precisavam, que era na pandemia. Ele ainda diz que o pai dele vai voltar. Olha a esperança do sujeito. Teu pai ainda nem respondeu pelo roubo de joias, por tudo que ele fez, desvio de dinheiro. Ele não respondeu por nada ainda. Tá só começando. É só a questão do golpe ainda. Teu pai vai ser um cadeieiro. Teu pai vai ser um condenado. Teu pai é um presidiário. Ele tá com os pés já na cadeia. Quem vai ser varrido da política é você e tua família. Falar em você, Eduardo Bananinha, é o sinônimo de falar em traidor da pátria, em vendilhão, brasileiro americanizado, incolonizado, fraco, lambibotas, puxa-saco. Já colou em você. Todo mundo já percebeu que você nada mais é do que um capacho do Trump. O Fujão quis responder ao Lula, mas não conseguiu. Porque ele é um fujão covarde, filho de outro covarde. Você acabou com o patriotismo ao Brasil e fez as pessoas trocarem o patriotismo pelos Estados Unidos. Hoje há brasileiros que são patriotas dos Estados Unidos, que querem o bem dos Estados Unidos em função do Brasil se dar mal. Você conseguiu arruinar o patriotismo que restava dos brasileiros. Patriotismo não é colocar a bandeirinha amarela e sair gritando: autorizo, Bozo. Petrobras corta preço da gasolina em 5,6% nas distribuidoras. Aí, Lula, né? Mais uma vez fazendo pelo povo brasileiro que nenhum outro presidente já fez. Lula só trabalha para melhorar a vida do povo brasileiro. E a maioria deles, a maioria não, né? Alguns deles são ingratos, achando que Lula não é o melhor presidente. Sabe para quem que o Lula não é o bom presidente? Para aquelas pessoas que estão acostumadas com privilégios, né? Aquelas pessoas que vivem de subsídios e têm raiva quando o Lula começa a usar o PIB do país para o povo. São pessoas que estão acostumadas a abocanhar o PIB brasileiro, que é o Produto Interno Bruto, para eles. Quando o Lula começa a distribuir com o povo, eles ficam com raiva. E usam a mídia, porque a mídia é paga pelas pessoas ricas, por esses oligarcas e burgueses, e fica para distribuir o Lula, né? Para destruir o Lula. Mas tá aqui, Lula, ó. Lula já disse aos acionistas que a riqueza da Petrobras não vai ser dividida só com eles, vai ser para baixar o preço da gasolina. E agora mandou baixar na distribuidora. Tá aí.
A gasolina tem que cair. Se não cair, a culpa é dos donos de postos, os empresários, os mesmos que estão reclamando do IOF. Porque para eles, só quem tem que ter privilégios são eles, os empresários e os ricos. O Lula manda tirar das distribuidoras para baixar o preço. Se não baixar, é porque eles estão querendo lucrar em cima do povo. Porque uma coisa que a gente sabe, né? Tem uma parcela bolsonarista aí rica que não tá nem aí pro povo, só quer o povo como gado. Lula não. O Lula quer o povo para ajudar. Por quê? Você viu o Bolsonaro fazer isso? Você viu o Bolsonaro cortar? O Bolsonaro foi tirar lá dos estados da saúde e da educação. O Lula tirou da própria Petrobras, dos acionistas. O Bolsonaro nunca queria mexer nos acionistas, nos ricos, porque não tem coragem. O Lula mexe nos ricos. Porque o Lula não vai mexer nos impostos dos estados, que ele sabe que os estados e municípios dão saúde e educação para o povo. Coisa que o mequetrefe das trevas nunca entendeu. Preço da gasolina vai abaixar. A Petrobras vai reduzir em 5,6% o preço da gasolina. Será uma redução de 17 centavos no preço do litro vendido nas refinarias para as empresas distribuidoras. Como a nossa gasolina é misturada com álcool, a redução será menor, caindo para 12 centavos por litro. Claro que os postos de gasolina não vão baixar os preços amanhã porque tem um estoque que precisa terminar. Mas se a gasolina não baixar, pode ter certeza que a culpa não é do governo Lula, mas sim do empresário, do livre mercado, do capitalismo. Afinal, o governo não controla o preço dos combustíveis na bomba dos postos, né? Porque é livre, cada um coloca o preço que quiser. Mas e para você, o preço dos combustíveis deveria ser tabelado? Escreve aqui nos comentários, deixa o seu like e me segue. Lula vai diminuir de novo o preço da gasolina. Com o outro lá, só aumentava. Até o bolsonarista mais fiel tem que admitir. Lula é o melhor. As pessoas que ganham mais de 1 milhão por ano estão preocupadas porque a gente está isentando as pessoas que ganham até 5 mil reais por mês e vai ter que cobrar de quem ganha mais de 1 milhão. Você vai receber um benefício, não vai pagar imposto de renda até pelos 5 mil reais, e o cara que ganha 1 milhão ou mais, que vai pagar 10%, não quer pagar. Assim a gente não consegue construir um país de classe média. Sabe, quando a gente tem inveja do padrão de vida da Alemanha, do padrão de vida da Suécia, do padrão de vida da Holanda, do padrão de vida da Suécia, ou seja, é porque lá houve um momento que se estabeleceu regras em que o país é de todos, e não apenas de poucos. Este país não pode ser governado para apenas 35% da população, sabe, que tem um poder de compra razoável. Este país tem que ser governado para todos. E o meu papel é fazer com que os de baixo consigam subir e viver decentemente como todos nós queremos viver. E se para controlar a inflação for preciso ter fome, sabe, não é possível a gente aceitar. É preciso encontrar outro jeito para controlar a inflação. Que nós estamos conscientes de que a inflação está controlada, começou a cair o preço dos alimentos, e eu acho que logo, logo, o Banco Central vai tomar a atitude correta de começar a baixar os juros. Mesmo o juro tanto alto, a economia continua a crescer. É porque tem uma coisa muito importante, é que tem muito crédito para os pequenos agricultores, para os microempreendedores, para os médios empreendedores. Há muito crédito nesse país, e nós queremos mais crédito para fazer com que a economia cresça mais. Mas se o Lula estiver bem, em meados, até metade do ano que vem, se o Lula estiver inteiro, que eu acho que vai estar, é minha opinião, e não desejo mal para ele, o Lula é o candidato, não tenho dúvida disso. Vocês ouviram, né? Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Se ele está dizendo, quem é que vai discordar, né? Se a própria oposição reconhece que não tem candidato nenhum que possa vencer o Lula numa outra eleição, não tem para Tarcísio, não tem pra inelegível, nem se fala, né? Não tem para Michele, que pelo amor de Deus, qual é a bagagem que essa mulher tem na política? Se o marido dela com 30 anos não tem nenhuma, imagina ela, né, gente? Dizer o quê, né? Muito menos pro Bananinha, que é um covardão, né? Que não volta mais pro Brasil porque tem medo de ser preso, porque sabe dos crimes que cometeu, né? Quem mais? Ciro? Zema? Pelo amor de Deus, né, gente? Não tem hoje, até o momento, nenhum candidato que possa vencer o Lula nas próximas eleições para presidente. Chupa que a cana é doce. É Lula no pedaço, é tetra. Não foi Lula que ganhou, foi o Bolsonaro que perdeu, diz a Andréa Sadi da Globo News. O que está acontecendo com essa menina? Minha análise é que não foi Lula quem ganhou, foi Bolsonaro quem perdeu. Porque ali, a grande... E falta um entendimento disso nos setores da esquerda, porque ali Lula vem não com uma novidade, não tem uma bandeira nova, projeto, programa, era o candidato da democracia. Essa menina jornalista tem atacado muito o governo Lula, tem atacado o próprio Lula, tem atacado a Janja. Que tipo de jornalista ou de jornalismo que está ocorrendo com a Andréa Sadi? Eu acho que
De 9 eleições, Lula ganhou 5. O problema não é uma coisa nova, é sim fazer o que tem ao seu alcance. Der certo, Lula, de unhas e dentes, está fazendo contra um Congresso Nacional opositor, autonomia do Banco Central. O Lula está se mostrando um exímio político, né? Fazendo o que pode. Alguns comentários. Cada dia mais medíocre essa Sadi, não sei o que está acontecendo com a Andréa Sadi, que ultimamente ela está perdida totalmente. Ela está sendo, o Globo está sendo Globo, fora Sadi. Hora de abrir concessões de comunicação com propostas novas como a do ICL. Tem profissionais qualificados, seriedades. Não, é coisa impressionante, né? Misericórdia, que foi isso, hein? Que vergonha. Vergonha em cima de vergonha, realmente. Andréa Sadi, o que está acontecendo com você? Comente esse vídeo. Seguinte, galera, tava todo mundo dizendo que o Haddad tinha cometido um erro, que o aumento do IOF ia prejudicar o crédito e o mercado financeiro tava todo revoltado. Mas, na real, foi uma jogada de mestre. O cara botou o bode no meio da sala. Em vez de subir a Selic, que só beneficia rentista e aumenta a dívida pública, o que é que ele fez? Jogou no colo do Congresso e do mercado financeiro uma provocação genial. Querem controlar a inflação? Então vamos cortar os 800 bilhões de isenções e privilégios que só beneficiam os mesmos de sempre. E aí, o Congresso ficou bravo, ameaçou fazer um decreto legislativo para derrubar a medida, mas o Haddad disse, se derrubar, eu vou para o STF, porque o Congresso não pode gerar despesa sem indicar receita. Ou seja, ou o Congresso colabora com o equilíbrio fiscal de verdade, ou vai ter que abrir mão das emendas, dos privilégios, das benesses. Foi o seguinte, o cara não só esticou a corda, como fez o sistema inteiro olhar para o buraco que ninguém queria enxergar. Em vez de sangrar o país com mais dívida, ele aumentou a arrecadação e ainda colocou os bilionários e privilegiados na roda. Haddad foi estratégico, inteligente, ousado, driblou o mercado e o Congresso ao mesmo tempo. Sabe qual que é o nome disso? O governo que pensa no povo, não no lucro de meia dúzia. Se você também que acha que isso foi uma jogada de mestre, curte, comenta e compartilha esse vídeo. E me siga aqui para mais conteúdo que desmascara essa elite mimada que só pensa em ganhar com juro alto. Agora, ele disse que Lula vai voltar. Vai voltar o Lula, que a dona Lindu pariu, para governar esse país da forma que o país precisa ser governado. Nós defendemos o Bolsa Família não como um programa definitivo, um programa pro resto da vida. Enquanto tiver pobre, tem que ter. A gente não queria apenas dar uma ajuda financeira para dar o primeiro passo na vida das pessoas. A gente queria também obrigar as pessoas a cuidar da educação e a cuidarem da saúde. Eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente é tentar restabelecer a dignidade do nosso povo. E a prioridade zero, outra vez, o mesmo discurso que eu disse em dezembro de 2002. E eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro tiver tomando café, tiver almoçando e tiver jantando, outra vez, eu terei cumprido a missão da minha vida. Só em 2023, retiramos 24 milhões e 400 pessoas da condição de insegurança alimentar severa. Escândalo nos Estados Unidos porque o Elon Musk apareceu no seu último dia de trabalho. Olha o vídeo, tá completamente em outro planeta o Elon Musk, ó. Esse é o cara que os bolsonaristas dizem que é o homem mais inteligente do mundo. Saíram notícias aí que dizem que ele tem um seríssimo problema com o uso de substâncias ilegais. Seríssimo problema. Depois ele disse que não, negou, mas olha o vídeo. Lembrei até de um vídeo de um tal deputado brasileiro, cujo primo aí foi preso por tráfico de... E que, ó, tá sempre com rinite esse deputado. Nossa senhora, alguém precisa passar um antialérgico para esse deputado aqui. E alguém precisa urgentemente passar alguma coisa pro Elon Musk. Que bom para ele agora que ele saiu do governo Trump, ainda detonou o Trump, falou que tá desapontado com o governo, porque assim vai parar de mostrar ao mundo esse tipo de coisa aí, ó.